É muito comum iniciar no tarô e logo se deparar com astrologia, numerologia, quiromancia e várias ferramentas que podem auxiliar na prática. Mas será que a junção de todas essas ferramentas ajuda ou atrapalha? Vem comigo para descobrir nesse vídeo. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje tem a proposta de ser um pouco mais descontraída para a gente conversar e não necessariamente ser algo tão didático. Por quê? Porque é puramente a minha opinião em relação a juntar várias ferramentas. Elas podem potencializar o resultado ou elas podem mais atrapalhar do que ajudar. Principalmente essas ferramentas que são voltadas para o autoconhecimento, como a numerologia, a astrologia, a quiromancia, que são todas ferramentas que vão aconselhar, que vão direcionar. E como esse vídeo tem a proposta de ser uma conversa, resolvi vir fazer algo diferente também, que eu nunca fiz no canal, que é hidratar o cabelo e também cuidar um pouco da minha pele, porque hoje é sábado e nos sábados eu geralmente cuido um pouco mais de mim, então bora comigo fazer isso hoje juntos? Vou começar hidratando o cabelo, porque é algo que vai demorar mais, então como meu cabelo tá curto, eu passei tinta nele recentemente e aí ele tá bastante quebrado, e aí basicamente eu vou utilizar uma máscara branca normal, que é até um condicionador que eu tenho aqui, e também óleo de argan, que eu acredito que funciona bastante no meu fio. E aí, para hidratação, eu vou pôr nesse pote aqui, que é um pote da minha cozinha, porque o pote que eu utilizo para fazer as coisas é um pote de margarina, então eu achei que seria um pouco feio para esse vídeo. E aí eu vou jogar um pouco aqui dentro, de acordo com o meu olho mesmo, não vou gastar muito também, porque as coisas são todas muito caras. É sobre isso. E aí vou jogar também um pouco de óleo de argan, de acordo com o que tiver. Meu Deus do céu. Bom, caiu uma gota. Tá, caiu um pouquinho aqui. Aí para hidratar o cabelo eu só misturei um pouco desse óleo com uma máscara branca e aí vou passar no meu cabelo enquanto a gente vai conversando. Como que eu vou passar isso? Não sei, vai ficar aí a questão. Talvez assim, que é a primeira vez também, inclusive, que eu tô gravando isso. Bom, vou pegar com a mão mesmo. Meu Deus. E aí o rolê na minha opinião, que estudar o tarô é muito complexo, porque eu estudo já faz uns 5 anos mais ou menos, né? E assim, a prática profissional faz menos, mas realmente ali de pegar o assunto e realmente ir estudando já faz muito tempo. E ainda tem coisas hoje em dia que bugam muito a minha cabeça, sabe? E não tô dizendo que eu já deveria estar sabendo tudo, porque eu acredito que ninguém sabe tudo, inclusive porque faz milhares de anos que a gente tem o tarô aí. Então eu já acho muito complicado e muito complexo estudar o tarô por si só. E aí o rolê de juntar várias coisas, como por exemplo, vamos estudar o tarô pela astrologia, ou o tarô pela numerologia, ou vamos pegar os elementos que tem ali dentro das cartas do tarô e entender o que astrologicamente fala, sabe? E aí eu acho que é muito comum a gente ter o fascínio por outras áreas e entender várias questões, mas ainda assim tentar pegar os elementos ou tentar pegar os números presentes nas cartas e tentar entender também por outras ferramentas, eu acho que é um pouco complexo demais. Inclusive, nesse rolê de estudar o tarô, tem um roteiro aqui no canal que eu estruturei de estudos, porque foi algo que eu achei muito pertinente trazer, já que quando eu comecei a estudar o tarô, eu estudei de uma maneira um pouco torta, e aí isso fez com que os meus estudos não dessem tão certo assim. E aí eu acho que de alguma forma eles poderiam ter sido mais simplificados. E aí eu vou deixar o link nos cards e também na descrição e você consegue conferir na sequência, caso você esteja iniciando agora no tarô. E uma coisa que eu posso adiantar desse vídeo é que realmente é um estudo que ele vai demorar muito tempo para você realmente chegar e falar, cara, estou me sentindo tranquilo para poder
ler as cartas, sabe? Porque aí, quando você começa a realmente compreender que o tarô ele é muito mais complexo, a gente de alguma forma vai percebendo que não é só saber a significação das cartas, sabe? Porque se fosse também só saber a significação das cartas, nós não teríamos a profissão tarólogo, porque seria você compra um baralho de tarô, dá uma olhadinha ali num livro, dá uma olhadinha ali na internet, e aí todas as pessoas fariam isso e utilizariam o tarô no seu dia a dia. E aí isso é algo que, na minha opinião, não funciona exatamente assim, né? A gente precisa ter aquele estudo aprofundado, a gente precisa de alguma forma compreender exatamente aquilo que a gente está fazendo, e isso demora muito tempo. Aí uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu sempre gostei muito de astrologia, eu sempre achei muito incrível os rolês de mapa numerológico, mas nunca foi uma possibilidade para mim estudar várias coisas ao mesmo tempo, porque de alguma forma eu acho que é complexo, que não vai ser realmente algo tão fácil, tão facilitado assim, e também eu acredito que vai causar muita confusão essa questão de vamos juntar o tarô e vamos tentar entender os elementos que estão ali dentro, não só pelo tarô, mas sim por outras coisas também. E caso você não apoie o canal, no meu canal de apoiadores, você consegue contribuir com valor simbólico e ainda receber várias recompensas. O link está aqui na descrição, te espero por lá também. E aí, nesse processo de estar hidratando o cabelo, o que eu costumo fazer? Vou massageando um pouco a minha raiz para também estimular o crescimento, fazer um negócio aí. Funciona? Não sei, mas é tão bom às vezes massagear a cabeça, dar uma relaxada. Esse rolê das várias ferramentas que a gente tem, o Ney Naif, o Kingo Ney Naif, né? Porque eu mais falo do Ney Naif nesse canal, eu acho, do que o meu próprio estudo, mas é porque realmente o conteúdo dele é muito bom. Ele fala em um dos livros dele, que eu não me lembro qual é, mas ele fala que nós temos ferramentas do ser, e ele fala que nós temos ferramentas do estar. O que isso significa? A astrologia, a numerologia, elas são ferramentas do ser. Por quê? Porque elas são imutáveis. Então a gente vai pegar o mapa astral da pessoa e a gente vai pegar o mapa numerológico dela, de acordo com o nome, de acordo com a data de nascimento. Não entendo muitas coisas, mas assim, a grosso modo é isso. E aí a gente vai observar nesses mapas os pontos altos e os pontos baixos da pessoa, de acordo com ela é desta forma, essas são as características dela, esses são os potenciais, essas são as fragilidades. E se uma pessoa ela não gosta de ser uma mapa astral, não tem como ela mudar aquilo, ou não tem como ela fazer algo de diferente, porque ela simplesmente não gosta. Então esse tipo de ferramenta é uma ferramenta do ser, é uma ferramenta em que a gente vai observar essas potencialidades da pessoa e é aquilo por aquilo. E nós temos ferramentas do estar, que é, por exemplo, o tarô, as runas, os búzios, são todas essas ferramentas que elas vão falar sobre a determinada situação de uma pessoa ou o resultado de uma determinada situação, né? Qual vai ser o resultado disso aqui, falando um pouco de taromancia, né? Dessa parte mais taromântica, que é qual vai ser o resultado dessa determinada situação acerca de como a pessoa ela agiu ou ela está agindo em relação àquilo ali. E aí uma coisa que é muito curiosa e muito importante é que nas ferramentas do ser, que é a astrologia e etc., a gente não necessariamente vai conseguir desvendar comportamentos específicos sobre determinadas situações em relação àquilo que está acontecendo, diferente do tarô. Então aqui a gente começa a perceber que existem diferenças que podem de alguma forma afetar ali no resultado sobre algo mais prático. O cabelo tá horroroso. Quem teve essa ideia, não sei. Só sei que a ideia que eu tive foi: vamos fazer uma coisa diferente. A coisa diferente, isso aqui. Jesus. E se você não me segue no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue ter um contato muito mais próximo comigo. Tô te esperando por lá também. Pra continuar esse dia de spa e esse dia de beleza, a gente vai passar um negócio na cara, né? Porque a vergonha já foi. Agora a gente vai continuar e fazer a segunda parte desse mico. Foi o quê? Comprei um negócio de carvão pra passar na cara. Ai, meu Deus. Remoção de cravos, limpeza de poros e controle de oleosidade. É isso, galera. É a decadência do canal. Que delícia!
E aí, aqui no modo de usar, diz: com a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme em todo o rosto, evitando a área dos olhos, sobrancelhas e dos lábios. Deixe agir por 20 a 25 minutos ou até a secagem completa. Gentilmente retire a máscara a partir dos cantos externos e enxague com água morna para remover os vestígios da máscara. Ai, que medo. Ó, um negócio preto. Agora a gente vai passar. Será que é assim? Olha, tem que ser uma camada uniforme. E aí, galera, o que eu tava falando pra vocês, depois de já ter passado bastante desta máscara na cara, não sei se eu tô passando certo, mas é o quê? E quando a gente vai falar um pouco sobre a astrologia e o tarô, a gente pode observar em alguns tarôs a relação direta de alguns signos ou ainda planetas. A gente pode encontrar, por exemplo, no arcano do carro, estando relacionado diretamente no tarô do Golden Star, relacionado ao signo de Gêmeos, ou ainda no tarô egípcio da Kier, o arcano do carro também estar relacionado ao signo de Peixes ou ainda ao planeta Netuno. E aí a gente vai ter diferenças, porque o signo de Gêmeos vai ter aquela questão da inquietude, vai ter aquela questão da expressão, vai ter aquela questão bastante forte em relação à agitação, diferente do signo de Peixes, que vai estar ligado a outras questões, como por exemplo a melancolia, as emoções. E o arcano do carro é um arcano que ele vai estar falando sobre o movimento, sobre o progresso, sobre a direção planejada. E aí é uma questão bastante forte da gente analisar. Por quê? Porque nenhuma dessas três questões elas chegam ao mesmo resultado, o que pode de alguma forma estar dificultando bastante. E aí a questão é, quando a gente pega a astrologia para estudar, e o tarô também, é importante que a gente observe os elementos que estão presentes, mas não necessariamente tentar aplicar isso de uma forma direta, principalmente em uma consulta, porque isso vai de alguma forma fazer com que a gente não consiga chegar a um resultado exato, e isso vai causar mais confusão do que necessariamente ajudar a outra pessoa na qual a gente estaria atendendo. Minha cara tá dura, eu não consigo mexer a boca direito. É isso. E aí, para falar um pouco sobre a questão da numerologia, principalmente porque é muito comum a gente ver as pessoas tentando associar os números ao tarô por causa dos números das cartas, isso também faz com que, de alguma forma, a gente possa causar muita confusão, porque a gente também nunca vai ter um resultado exato com as duas ferramentas estando em conjunto, né? Porque na numerologia, o número 5, ele vai ter muito aquela questão da liberdade, da felicidade, do dinheiro, da rebeldia, do prazer, enquanto no tarô a gente tem a carta do Papa, que vai estar falando muito mais sobre o dogma, sobre a ética, sobre a moralidade, sobre a religião. E aí nesse rolê de fazer essa junção em relação a arcano regente mais número pessoal ou coisas voltadas para esse sentido, ainda assim vai dar muita incongruência de valores, né? Então a gente também não consegue necessariamente estar indo para um lugar que seja prático e para um lugar que você realmente consiga dizer, olha, é isso, e por isso que de alguma forma a questão de saber várias ferramentas, elas acabam ajudando, porque você consegue expandir o conhecimento e você consegue entender, mas para estudar o tarô é muito importante ter as questões de estudar o tarô pelo tarô e não por outro viés, porque aí realmente acaba que não funciona tanto assim, porque de alguma forma a gente precisaria ter um sistema que pudesse fazer essa junção e que realmente desse para chegar a algum resultado satisfatório, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem dentro de um método de tiragem no tarô, a gente vai ter as casas, porque aquele sistema consegue chegar a determinada resolução. Então a gente vai ter momento presente, momento futuro, os obstáculos ou ainda os aconselhamentos e como que de alguma forma aquilo pode estar se desenvolvendo, diferente de vamos pegar aqui várias ferramentas e fazer essa junção, que aí eu acredito que não seja algo
que realmente possa funcionar. Aí a gente tem uma outra forma de estudo também, que é em relação ao tarô e a mitologia. E nesse sentido, a mitologia ela pode de alguma forma se aproximar mais, porque a gente vai ter deusas na mitologia, deuses que eles podem se aproximar a determinadas características dos arcanos, mas não necessariamente a gente também vai ter aquele resultado específico, né? A gente vai ter uma singularidade. Então, por exemplo, a gente vai ter tal deusa que tem as características da imperatriz, mas a gente pode ter outro deus que também pode ter essas mesmas características. E aí a questão é que a gente pode usar como a singularidade, mas não necessariamente como um estudo muito direto, né? E isso também cabe para os vídeos que tem aqui no canal, que é o tarô no entretenimento, né? Que às vezes eu trago para cá, traduzindo determinadas características, comportamentos de alguns arcanos em relação a personagens, mas é muito importante que a gente saiba que a gente não pode pegar isso como base. Então não dá para você pegar uma determinada série ou um determinado filme e traduzir aquilo diretamente para sua leitura de tarô, sabe? Não tem como você chegar numa consulta de tarô e você falar, olha, você é igual a Daenerys do Game of Thrones, porque saiu aqui a carta da Imperatriz pra você no tarô do Game of Thrones, entende? Então, é muito voltada para essa questão sempre, que a gente pode muito expandir o conhecimento, mas a gente não vai conseguir necessariamente aplicar isso de uma forma direta, sabe? Então, quando, por exemplo, eu falo sobre determinada característica de determinada carta em relação a alguém ou em relação a um comportamento, a gente não pode levar isso como uma aula, sabe? Porque a gente vai ter o simbolismo clássico, a gente vai ter aquele simbolismo que a gente precisa compreender de uma forma que vai ser realmente estruturada, sabe? Com uma lógica em relação a isso tudo que a gente está estudando, sabe? Porque é assim que a gente consegue realmente trazer assertividade e não necessariamente algo que vai acontecer só uma verborreia, sabe? Que você vai dizer um monte de coisa e a pessoa que vai estar se consultando com você não vai entender absolutamente nada. Então, o rolê de ter várias ferramentas é muito bom, é incrível, a gente pode fazer o nosso mapa numerológico, o nosso mapa astral, mas caso você trabalhe com o tarô ou queira trabalhar, é importante separar muito bem essas questões, sabe? Na minha opinião, óbvio, mas de alguma forma é fato que se a gente não tem o mesmo resultado, é importante a gente saber exatamente aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está fazendo para que possa ser algo produtivo para outra pessoa que está recebendo, sabe? Ou pra gente mesmo, sabe? Vou lá pegar meu mapa astral e vou tentar entender isso daqui sobre a numerologia, juntando com os arcanos do tarô, e aí, obviamente, isso não tende a funcionar na minha opinião. Minha cara está dura dessa coisa aqui que eu tô com medo de tirar e cair a minha cara junta, e o cabelo tá duro também. Aí acho que agora eu preciso enxaguar. E era isso que eu tinha pra falar no vídeo. E agora vai dar pra tirar esse negócio e finalizar o vídeo, mas não vai embora ainda. Vamos ver o resultado final. Bom, pelo menos ele sai inteiro. Isso aqui. Joguei R$10 fora. Meu cabelo. Aí resolvi vir aqui fazer uma graça. É isso, não mudou nada. Agora eu preciso lavar a cara direito, que tem umas coisas pretas. E o cabelo tenho que lavar. Vou lavar e daqui a pouco eu mostro o resultado final pra vocês. Esse foi o resultado final e não senti diferença nenhuma, mas o que importa foi fazer alguma coisa diferente no canal. Se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo o que você achou e se você quer ver mais vídeos nesse mesmo estilo, que eu com certeza vou estar vendo. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Foto Bratando.